Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O texto escolhido para a meditação de hoje é o Salmos de número 11, versículo 1, que diz o seguinte: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? O Salmo de número 11, o salmista expressa a alegria e a segurança que brotam de uma profunda confiança em Deus, mesmo em meio aos maiores perigos, às maiores adversidades. Ele diz: eu temo ao Senhor. E como vocês podem me dizer, fuja? Todos aqueles que temem ao Senhor, que serve ao Senhor, permanece. Meu amado irmão, minha amada irmã, falar um pouquinho hoje sobre segredo público. Táticas de sucesso geralmente permanecem em segredo. É o conselho que temos ouvido hoje, dos especialistas do século XXI, uma vez tornada pública. O número de pessoas bem-sucedidas aumenta e nem todos querem dividir o sucesso com os outros, porque querem sobressair. Não quer olhar para os lados, pensam apenas em si mesmo. O salmista, ele pensa diferente, ele pensa ao contrário desse pensamento que tem surgido hoje muito no nosso meio. Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela tem histórias verídicas que nos levam a pensar da mesma forma que o salmista. O que estava, por exemplo, por detrás do teimoso sucesso de José, filho de Raquel e Jacó. Até o seu senhor, Potifar, sabia qual era a razão. A razão do sucesso era o Senhor, ou seja, o Senhor que estava com ele e fazia prosperar em tudo que ele colocava a mão. Gênesis 39, verso 3. Um outro exemplo aqui é o de Paulo, que estava por detrás do sucesso de Paulo. O apóstolo mesmo esclarece, lá em Filipenses 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o segredo de José era Deus, e o segredo de Paulo também era Deus. O salmista nunca esconde nem os problemas que encontra ao longo do caminho, nem segredo do seu sucesso frente a eles. Ele deixa bem claro: no Senhor me refugio, ou seja, eu escondo em Deus. Eu projeto a minha vida e eu me escondo em Deus. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. A minha alma descansa somente em Deus, não nas preocupações, não nas adversidades. A minha alma, ela encontra paz em Deus e eu me tranquilizo. Salmo 11, verso 1, Salmo 31, verso 1, e o mais famoso de todos, que é o Salmo 40, que diz: esperei com paciência no Senhor. Aqui o salmista ainda acrescenta, esse ingrediente que é a paciência que precisamos ter na vida cristã, porque senão corremos o risco de perder a esperança. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A tática do verdadeiro sucesso, do sucesso para o bem, do sucesso para a honra e glória de Deus, do sucesso altruísta, do sucesso com ética, do sucesso não consumista, sem soberba, consiste na disposição de recorrer sempre ao Senhor. Deus é o centro, Deus é o alvo, Deus é a cerca que nos protege e que também nos delimita, onde o inimigo não possa nos atingir, porque Deus coloca em nosso redor uma cerca. Deus, ele é o guarda-chuva em tempos torrencial. Deus é o chefe das nossas vidas. Por isso, Deus precisa estar no centro da nossa vida, e não em primeiro lugar, mas no centro.
Deus é o guia. Deus, meus queridos irmãos, Ele é o abençoador das nossas vidas. Deus é tudo. Jesus disse que Deus é bom. Meus amados e muito queridos irmãos, e todos quanto nos ouvem, os abençoados por Deus não se projetam em si mesmos. Eles têm, por norma rígida, projetar o Senhor em suas vidas, para que os seus projetos se tornem os projetos de Deus. Por essa razão, eles não precisam e nem querem esconder o segredo do sucesso, tornando-o público, dizendo: o meu sucesso vem de Deus. Portanto, coloca o seu coração em Deus, projeta a sua vida em Deus, para que os seus projetos sejam também projetos de Deus. Talvez você tenha lutado, você tenha até mesmo desanimado aos anos que você vem orando e as coisas não acontecem. Deixa Deus usar a sua vida do jeito que Ele quer, porque só assim os seus projetos, os meus projetos, os nossos projetos serão consolidados. Salmo 37, o salmista diz: se Deus é a tua porção maior, se Deus é o teu deleite, Ele materializa os desejos do teu coração. Amém? Que Deus te abençoe através dessa palavra. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, nós te adoramos pelo dom da vida, pela saúde que nos tem dado. Te adoramos pelos teus feitos eternos, Senhor, pelas tuas maravilhas que tem realizado no mundo, meu grande Deus. Nós te adoramos pelo que tu és, ó Deus Todo-Poderoso. Por isso, pedimos ao Senhor que nos ensina a perseguir, ó grande e eterno Deus, os projetos que o Senhor estabeleceu em nós, para nós. Nós oramos nesse momento pela família, nós oramos pela igreja do Senhor na terra, nós oramos pelos doentes, Senhor, que eles sejam curados. Nós oramos por aqueles que estão caídos, que o Senhor nos levante pela graça do Espírito, porque o nosso lugar não é aqui. E nós oramos pela nossa pátria, Senhor, pelo nosso querido e amado Brasil. Que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.